O desdobramento dos cilindros, ele resulta no plano. Lembre-se que o cilindro é secante e transverso à minha zona UTM. Então, essa planificação dessa zona UTM, que foi projetada em cima do cilindro, nós conhecemos como o plano UTM, que representa as regiões ou os pontos do elipsoide terrestre contidos no respectivo fuso, segundo o sistema de coordenadas aí retangulares, né? Os eixos de cada sistema, plano retangular parcial, são as transformadas do equador e do meridiano central. E a interseção de ambos define a origem do sistema de coordenadas UTM. As coordenadas UTM, E e N do sistema UTM, elas são dadas por N igual a 0 ou N igual a 10 milhões e E 500 mil. Eu vou desenhar isso porque fica mais fácil a gente mostrar isso no desenho. Vamos para o próximo slide aqui. Aqui está, né, as zonas UTM. Né? Então, se nós observarmos aqui, ó, zona 1 até a zona 60. Veja que cada zona é planificada individualmente, porque existem 60 cilindros, né, secantes e transversos. Mas em cada zona, né, nós temos a repetição de um sistema ou de um eixo de referência, onde esse eixo que aponta para o N é a transformada do meridiano central. Como a zona é de 6 graus de amplitude, existe uma linha imaginária que divide ela ao meio, ou seja, 3 graus à esquerda, 3 graus à direita. Ela é uma linha chamada de meridiano, e como ela está no meio, é chamada de meridiano central. O meridiano central, então, divide a nossa zona UTM em duas partes, mas ao ser projetado, o meridiano central é projetado como sendo uma reta. Então a gente chama de transformada do meridiano central. Esta linha que aqui se encontra, que também é uma reta, é a transformada do equador. A transformada do equador e a transformada do meridiano central, elas se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Logo, a gente pode usar esses dois eixos como sistema de referência. Contagem de quê? Uma medida ao longo do E e uma medida ao longo do N. Isso quer dizer que em toda a zona, esse sistema se repete. Então, se a gente tiver um ponto nessa posição aqui, onde está meu ponteiro, eu posso quantificar duas distâncias em relação ao N e o E. E veja que isso se repete em todas as outras zonas. Então, a contagem, né, das coordenadas UTM, elas se repetem em todas as zonas. Outra coisa interessante aqui, que quem trabalha aqui no hemisfério sul, esta linha do equador transformada vai ter um valor numérico associado a ela. Para quem trabalha no hemisfério norte, essa linha do equador vai ter um valor também atrelado a ela. Se a gente considerar que aqui for o eixo 00, o que vai acontecer? Toda essa porção aqui, ó, vai apresentar coordenadas negativas. Então, para evitar isso, nós deslocamos o eixo para uma outra posição. Deixa eu explicar isso aqui de uma outra forma, para ficar mais tranquilo. Vamos lembrar o seguinte aqui, ó. Primeira coisa, eu tenho aqui o meu elipsoide de revolução. Aqui vai estar minha superfície física da Terra. Todos os objetos que estão sobre a superfície física da Terra, eles vão ser projetados em cima do elipsoide de revolução, né? Como eu já falei isso para vocês em alguns momentos. Então, aqui está um ponto A, ele é projetado em cima do elipsoide de revolução. Aqui está o ponto, por exemplo, B, ele é projetado em cima do elipsoide de revolução. E, após projetar todos os pontos do espaço geográfico em cima do elipsoide de revolução, nós vamos fazer a planificação dele. Como? Primeiro a gente idealiza um cilindro secante transverso e pega todos esses pontos que foram projetados em cima do elipsoide de revolução e projetamos de volta em cima do cilindro. De forma prática, só para entendimento, é como se a gente pegasse uma região que engloba esses pontos de 6 graus de amplitude, que exatamente corresponde à minha zona UTM. Aqui está a minha zona UTM,
E agora a gente pega essa zona e planifica. E ao planificar essa zona, né, ao fazer a planificação dela, ela vai ser planificada seguindo uma coisa parecida com isso aqui. Lembre-se que aqui na minha zona nós temos uma linha imaginária que vai de polo a polo, que quando planificada vai aparecer aqui como uma reta. E nós temos uma outra linha imaginária que corresponde ao equador, que quando planificado vai aparecer aqui também com uma reta. Lembrando que eles vão formar aqui um ângulo de 90 graus, e eu posso considerar esse ponto aqui como sendo uma origem de um sistema, 0, 0. Se for 0, 0, o que vai acontecer? Aqui fica coordenadas negativas. Então o que a gente faz? Nós alteramos essa posição, ou transladamos o nosso eixo para a origem do nosso eixo para um outro local. E agora a origem do sistema está aqui, ó, meu 0, 0 também aqui. De tal maneira que nós temos uma distância em relação a esse eixo. Esse eixo nós vamos chamar ele de eixo N, e esse eixo aqui, ó, ele é batizado de N'. Esse eixo aqui, ó, é chamado de este, e esse eixo aqui, ó, ele é chamado de E'. E qualquer ponto nessa região planificada, vamos pegar um ponto qualquer aqui, ó, por exemplo, esse ponto aqui, ó, né? Ele vai ter uma separação em relação ao N e vai ter uma separação ou um afastamento, como quiser chamar, em relação ao E. Essa distância de N e N', né, isso foi convencionado, esse valor ele é de 500 mil, e essa distância entre o plano equatorial transformado e o E, ou seja, entre E' e E, essa distância aqui, ó, ela é de 10 milhões. Então, esses afastamentos, eles foram exatamente especificados para que não tivéssemos coordenadas negativas nessa região. O sistema UTM foi concebido dessa maneira. Então, as coordenadas, elas se repetem em todas as zonas que são planificadas. Logo, quando a gente especifica uma coordenada UTM, obrigatoriamente nós temos que informar a zona que ela se encontra, porque senão eu posso encontrar ela em 60 possibilidades. Mas, como Elinha muda para quem está trabalhando, por exemplo, no hemisfério norte, que é essa região aqui, ó, esse cara vai valer 0. E aí o que acontece? Você não tem só 60 possibilidades, você tem 120 possibilidades. Então toda coordenada UTM tem que ser fornecida juntamente com sua zona, né, e também o seu hemisfério, porque senão eu não vou conseguir plotar essa coordenada de maneira correta e apropriada. Bom, com essa região planificada, né, que tem aí aproximadamente aí, uns 800 quilômetros de extensão de um lado a outro, que é o comprimento da linha do Equador planificado. Ou seja, dessa extremidade a essa extremidade é aproximadamente aí uns 800 quilômetros, entendeu? Existem duas regiões, como eu já falei para vocês. Uma região onde o fator de K ele é maior que 1, que está exatamente, né, nas extremidades aí da minha zona planificada. E tem uma região aqui, ó, onde o fator de K, ó, tá vendo? Ele é menor que 1. Então nós temos uma região de ampliação, onde o K é maior que 1, e uma região de redução, onde o K é menor que 1. Então toda essa região, né, aproximadamente aí, ó, 180 quilômetros à esquerda e à direita do meridiano central projetado, vão apresentar um fator de redução. E acima dessa linha de secância, né, vai ser exatamente um fator de ampliação. A linha de secância corresponde a essa linha aqui, ó. É onde existe aqui a interseção entre o elipsoide de revolução e o cilindro transverso e secante a esse elipsoide. Em cima dessa linha, o fator é 1. Fora dessa linha, o fator é maior que 1, né? E dentro desse espaço, o fator é menor que 1. Esse é o fator de escala, né, do sistema UTM.
É o coeficiente de deformação linear do sistema UTM. Esse K ele é calculado por um modelo matemático, que aqui se encontra. A gente chama isso de capa. Então o capa ele depende do K0, que aqui se encontra, tá vendo? E o K0 é o fator de escala do mediano central. Isso é uma constante, para o sistema projetivo UTM. Ele depende de E'. Quem é E'? É a distância do ponto ao mediano central, em metros. Ele depende de M, que é o raio de curvatura da seção meridiana. Isso é um valor numérico que nós encontramos a partir das equações matemáticas que a própria geodésia nos fornece. O N, que é o raio de curvatura da seção transversa. E o fator kappa, ele exatamente é calculado em função desses elementos que aqui se encontram. A gente não vai, evidentemente, fazer essa conta, só para apresentar como é que isso é determinado. Então, olha só, após a planificação da zona UTM, a gente passa, né, a pegar aquela região planificada e a gerar os produtos da cartografia, que são os mapas, plantas e cartas. Então, essa região que foi planificada, que tem aí uma amplitude de 6 graus de longitude, vai até 84 graus no hemisfério norte e vai até 80 graus no hemisfério sul, né? Essa região toda planificada, ela é muito grande. A gente não consegue representar ela de uma forma única, ou seja, apresentar ela num papel tamanho tradicional de trabalhar, o A1, A2, A3, etc., entendeu? Porque ela é gigantesca. Então, o que você faz? Pega-se essa região muito grande e começa a seccionar ela em pedaços cada vez menores para que a gente possa representar ela por meio de mapas, plantas e cartas. Então, existe uma metodologia chamada de Carta Internacional ao Milionésimo, que é um padrão que foi estabelecido mundialmente para seccionar a zona UTM em pedaços cada vez menores, para fazer a representação gráfica. Então, as cartas ao milionésimo, elas são obtidas a partir da divisão da zona UTM em folhas de 6 graus de amplitude em longitude por 4 graus em latitude. Ou seja, você secciona em pedaços, em retângulos de 6 por 4. Essas regiões, elas são separadas em sul, ou seja, porque você corta isso ao sul, e também você corta isso ao norte, né? E cada carta é identificada por uma letra do alfabeto, indo aí de A até Z, se o Z, na verdade, for a última divisão que essa região tem. Então, e essa numeração, ela inicia a partir do Equador. Então, se você tem aqui, ó, nós temos aqui a linha do Equador, que está bem aqui, ó. Perceber aqui, ó, essa folha aqui, ó, ela tem o A, depois ela tem o S, então ela é um SA. E ela tem o 19, então SA19. Então essa folha aqui, ó, que eu estou pintando aqui, ó, ela é a folha que está na zona 19. Ela está na porção A, porque de 0 até 4 graus. E ela está ao sul, porque está abaixo do Equador. E todas as folhas dentro dessa região, elas serão numeradas, né, seguindo esse critério. Então, por exemplo, aqui, ó, essa folha aqui, ó, ela é SD21. Ela está na porção D, está no hemisfério sul e está na zona 21. Essa folha aqui, ó, SF24. Essa é a nomenclatura dela internacional. Então, todas as folhas, elas vão receber o nome seguindo esse critério, né? Se ao sul recebe a letra S, se ao norte recebe a letra N, recebe o número da zona que ela se encontra e também recebe o nome da porção, contado de 4 em 4 graus de longitude da linha do Equador, tanto para o hemisfério norte como para o hemisfério sul. Cada folha ao bilionésimo que a gente obtém dessa maneira, ela depois é desdobrada ou ela é subdividida em escala cada vez maiores, saindo desde 1 para 500 mil, né, até a escala de 1 para 25 mil. Porque o padrão internacional, ela só vai fazer a nomenclatura das folhas, né, até a escala de 1 para 25 mil. O IBGE nos apresenta a escala de 1 para 10 mil, mas isso não faz parte da articulação
tradicional da carta ao milionésimo. Isso já é uma articulação, assim, apresentada pelo IBGE para que os estados, ao fazerem a sua cartografia, adotarem esse critério também de divisão. Mas, tradicionalmente, toda articulação ao milionésimo sai desde 1 para 1 bilhão até a carta de 1 para 25 mil. Eu vou mostrar isso de uma outra forma, utilizando o Google Earth como fundo, para que isso fique mais claro para vocês.